E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carol, sou professora de filosofia. Hoje a gente vai falar então sobre a ética platônica e a aristotélica. Então vamos lá. Nossos objetivos são compreender aspectos da teoria ética e dualista de Platão e caracterizar a ética aristotélica. Bom, tá aí, né? No diálogo Meno do Platão, Sócrates pergunta: qual que é a natureza da virtude? Ela pode ou não ser ensinada a alguém? Sempre que a gente está falando de ética, a gente está falando sobre uma reflexão sobre as nossas ações morais, né? Mas é uma reflexão para quê? O que quer a ética, né? A ética quer a virtude, quer o bem do indivíduo ou o bem em sociedade, né? E sempre que a gente fala então de ética, a gente está falando de virtude. Mas da onde que vem a virtude? Como alcançar a virtude? Pergunta aqui o Sócrates, né? Bom, a ética em Platão é dividida, né, marcada pelo dualismo do Platão, né, que vai dividir o ser humano entre alma e corpo. A alma sempre ligada à consciência, à razão, ao intelecto, e o corpo sempre ligado à sede dos desejos, às paixões e os apetites. Então a hierarquização, os dois tipos de conhecimento, né, o dualismo é uma característica marcante da filosofia do Platão, que vem desde quando a gente está pensando o mito da caverna, né? Aquele mito onde a pessoa está acorrentada, vendo as sombras e julgando que a sombra é a realidade dentro da caverna, e ela sai e vê a realidade tal qual ela é, né? Então há ali dois tipos de conhecimento. O das sombras, que agora a gente já pode associar ao corpo, ao que é falso, ao que é cópia, ao que é corrompido. E há o mundo intelectual, né? O de fora da caverna, aquilo que é verdadeiro, né? Aquilo que é universal, aquilo que é perfeito. Então, assim, isso também tá caracterizado no pensamento sobre a alma e o corpo do Platão. Os gregos acreditavam que a alma é imortal e o corpo não, certo? E o Platão vai dizer assim, olha, quando a alma, né, está no mundo dos mortos, para você que gosta da mitologia grega, está no Hades, né, ela tem acesso a todo o conhecimento, às ideias perfeitas, aos conceitos perfeitos, né? Quando ela vem para o corpo não é perfeito, né? O corpo é mortal, o corpo é corrompido, então o corpo é como se fosse um bloqueio para o entendimento que a alma tem. Certo? Então, assim, veja a dualidade entre corpo e alma, né? A dualidade entre o intelecto, o conhecimento racional e o conhecimento sensível. Quando eu estou falando de conhecimento sensível, eu estou falando do conhecimento que nós temos através dos sentidos, né? Tato, olfato, audição, paladar e assim vai. Bom, então a sabedoria está muito ligada à alma. E é através da alma que eu conheço o que é virtude, porque conhecer a virtude é uma disposição, né, intelectual, é o meu intelecto, a minha racionalidade que é capaz de conhecer a virtude, assim como a ignorância está ligado ao corpo, ao vício. Olha a relação aí, né? Vício e virtude, alma e corpo. Sempre há uma inferiorização do corpo. E a alma é sempre melhor, superior, porque ela está ligada à racionalidade, à intelectualidade e à virtude. Para o filósofo grego Platão, a justiça pode ser entendida como um bem. Isso porque a justiça representa a relação de harmonia entre três virtudes fundamentais que regulamentam a alma humana: a temperança, a coragem e a sabedoria. Então veja, né, nessa ética racionalista, como a gente fala, a minha razão, meu intelecto é responsável por conhecer o que é virtude. E somente na virtude que eu sou realizada, somente na virtude que eu sou feliz, que eu encontro, né, o caminho certo, ético a percorrer. Isso ligado sempre à intelectualidade, à alma, à razão. Então, a justiça vem da temperança, coragem e sabedoria. A temperança, então, é a capacidade de moderação, autocontrole e autorrestrição. A coragem é um traço de caráter, a habilidade de enfrentar o medo, enfrentar um desafio sem covardia.
E a sabedoria é a prudência, capacidade de tomar decisões sensatas, de reconhecer, diferenciar e escolher entre o certo e o errado. Gente, veja que quando o Platão está pensando ética, ele está pensando em racionalidade, ele está pensando em controle, ele está dizendo assim, né, que nós encontramos o caminho do bem quando a gente doma, digamos assim, as paixões e as emoções, a gente controla elas e age apenas de maneira racional. O Platão é aquele que vai dizer assim, né, vamos imaginar, né, que há uma carruagem, tem o cocheiro, né, aquela pessoa que comanda os cavalos, né, e tem 2 cavalos. Os cavalos são a paixão, né, e as emoções. E o cocheiro, aquele que controla o cavalo, é a racionalidade. Então ele vai dizer assim que nós devemos ir, né? Com a racionalidade comandando sempre as paixões e as emoções. Aí fica a pergunta, né? Será que a gente consegue de fato agir assim? Será que no nosso dia a dia a gente consegue suprimir, afastar as paixões e as emoções e agir sempre de maneira só racional? Para o Platão é possível, né? Claro, com um esforço de buscar isso de maneira intelectual, usando a filosofia, usando a sabedoria, que são instrumentos que vão me organizar de maneira racional, intelectual. Bom, se, na verdade, a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é a ignorância. Então a gente vê no Sócrates ele dizendo assim, né? Só age de maneira injusta, só age de maneira errada, má, aquele que é ignorante em relação à verdade. O que ele está querendo dizer, né? Quando eu conheço o que é bom, quando eu conheço o que é certo, eu vou necessariamente agir de maneira correta, né? Aquele que está agindo de maneira incorreta, antiética, é ignorante, no sentido de ele não conhece o caminho correto, né? Ele não conhece bem, ele não conhece a virtude. E o que você acha disso, né? Você acha que só o fato da gente conhecer o que é bom e o que é certo faz com que a gente se oriente, né? Para seguir esse caminho bom, esse caminho correto, esse caminho virtuoso? Então, relembrando, né? Não é possível também que eu seja feliz, né? Se eu me enveredar, se eu seguir por esse caminho da injustiça, porque tá tudo ligado. A felicidade, a virtude, a justiça e a ética, né? Só é possível ser feliz se eu for uma pessoa ética. Quando eu me afasto da ética, eu necessariamente vou seguir por um caminho de infelicidade. Vamos para uma atividade. Como podemos analisar a questão corpo e alma na filosofia de Platão? Faça um pequeno texto sobre esse ponto. Isso é principal no dualismo platônico, né? Justamente essa hierarquização entre mente, entre alma e corpo. Faça aí um texto organizando esses conceitos. Agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder? A dualidade platônica é muito importante e a gente sabe que ele também vai influenciar muitos filósofos depois disso, né? O que é melhor, né? Da onde que vem o conhecimento? Vem do corpo, vem da alma. Essa dualidade entre mente e corpo é uma coisa que a gente discute até hoje, né? Qual é a fonte de conhecimento melhor? São as experiências sensoriais, né? Ou não? É o intelecto, né? Então essas são questões que foram começadas ali na Grécia Antiga, mas continuam com a gente até hoje com toda certeza, né? O filósofo Platão vai sempre privilegiar a questão intelectual, ligada à alma, ligada à sabedoria. Ele vai falar sobre isso quando ele está falando de ética, quando ele está falando de conhecimento, quando ele está falando de política. A resposta é sempre racional, intelectual. Aquele que está seguindo a razão é sempre o que está certo, e também ele vai falar daquele que está afastando as paixões e a emoção, né? Aquele que não escute, né? O seu lado que é passional, o seu lado de conhecimento sensível, evite, né? Se aproxime do conhecimento racional. É isso que diz o Platão para nós. Vamos continuar aqui. Bom, aí nós temos o aluno, né, do Platão, Aristóteles, que vai dizer que a essência do ser humano é a racionalidade e a finalidade do ser humano é ser feliz. Veja que nessa imagem do Aristóteles, né, ele está apontando para baixo. Nessa pintura muito famosa, né, a gente vê tá assim, o Platão e o Aristóteles um do lado do outro. O Platão é sempre retratado apontando para cima, justamente porque ele está falando do mundo das ideias, intelectual, e o Aristóteles está apontando para baixo, porque ele valoriza, né, esse mundo dos sentidos. Mas, quando ele está falando da essência do homem, ele vai dizer a essência do homem é a racionalidade. Então, o Aristóteles vai dizer que o que diferencia nós do resto de toda a população animal é justamente a capacidade de racionalizar as coisas, né? Pensar, é a capacidade intelectual. Ok, essa é a essência humana. Eu só posso me realizar enquanto ser humano se eu utilizo ela, né? Agora, qual que é a finalidade, qual que é o sentido da vida humana, né? A questão que vocês sempre me perguntam também. Para o Aristóteles, é a felicidade, é o bem. E ele vai dizer assim, ora, tudo que a gente faz, tudo que a gente quer, com certeza é visando o bem. Se eu quero uma faca, eu quero a mais afiada. Se eu quero comprar uma calça, eu quero para mim, né, dentro das possibilidades, a melhor, a mais bonita, né? Se eu vou fazer um trabalho, eu quero fazer um trabalho melhor de todos. Então parece que tudo aquilo que a gente quer o melhor. Tudo aquilo que a gente faz para ser o melhor. Então, a finalidade também humana é o bem, é o bom. E ele vai falar sobre a felicidade. Sempre pensando aí que a felicidade nessa antiguidade grega, muito ligada à virtude, portanto, muito ligada à ética, à ação para o bem, né? Então, a essência do ser humano é a racionalidade, a finalidade do ser humano é ser feliz. Para ser feliz, o ser humano deve agir com racionalidade. A virtude é, pois, uma disposição de caráter, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Então, a virtude é o meu jeito de ser, ela tem que estar dentro do meu caráter, né? E isso é determinado pela minha sabedoria prática. A virtude não é instintiva, a virtude é um dever que eu assumo, né, dentro da minha personalidade. Para Aristóteles, a moderação, que ele chama de justo meio ou mediana, é o caminho mais seguro para se alcançar a felicidade, né? Então, por exemplo, a virtude é a generosidade. Quando você é muito generoso, você cai no vício de desperdiçar dinheiro. E quando você é pouco generoso, você cai no vício da avareza. Então, assim, a virtude é sempre o meio, né? A justa medida, o justo meio. Tudo pode pecar, né? Por excesso ou por falta. Se a virtude é a coragem, tem momentos em que eu posso ser corajosa demais e ser destemida, né? Me meter em confusão por causa disso.
E pode ter momentos que eu sou covarde demais, me falta, sou medrosa demais, isso também me prejudica. Então, a atenção para ser virtuoso é sempre observar o caminho do meio, né? O caminho do meio, não ir para excesso, não ir para falta. Mas como que eu vou calcular o caminho do meio, né? Diante das situações do meu dia a dia. Eu vou precisar então da sabedoria prática. A sabedoria é o meu intelecto que vai me organizar, que vai me mostrar o que é melhor fazer. É claro que Aristóteles fala assim, não importa o que aconteça e quem você seja, o caminho do meio é o caminho virtuoso. Mas o que é virtude em determinada situação é uma coisa que pode mudar, né? Em momentos que eu posso achar que uma coisa é ser corajoso demais, mas pode acontecer uma situação que eu tenho que fazer aquilo para ser virtuoso, né? Tem momentos que talvez eu tenha que fugir de medo para encontrar o caminho do meio, a virtude. Então eu tenho que me fortalecer de maneira racional, intelectual, usando, por exemplo, a filosofia, para que eu saiba como agir de acordo, né, com a situação a qual me é dada e procurar o caminho certo e virtuoso, que para Aristóteles é o caminho do meio. O excesso e a deficiência são uma marca do vício e a observância da mediana é uma marca da virtude. Como a vida humana não se resume ao intelecto e encontra sua expressão na ação, o conceito de virtude é central na ética aristotélica. O que Aristóteles vai dizer em relação à virtude? Virtude é a permanente disposição de caráter para querer o bem, excelência do comportamento, da ação que se desempenha. Então olha só o que ele está falando, né? Virtude é a permanente disposição de caráter. Eu nunca sou virtuosa se eu vou agir de maneira boa uma vez só. Sabe isso que a gente fala assim de, ai, fiz minha boa ação do ano. Para Aristóteles é igual a nada. Eu só sou virtuosa se eu ajo sempre de maneira virtuosa. É uma disposição de caráter e uma disposição permanente. Sabe aquela coisa do mandorinha só não faz verão, né? Se eu pegar um teclado, sentar e tocar, vai ficar uma porcaria. Só vai sair bom se eu fizer isso constantemente, né? E se eu aprendo e fico 10 anos sem tocar, depois eu posso até tentar, mas não vai sair aquela beleza também, né? Eu tenho que continuar. É a prática cotidiana da virtude que me faz ser uma pessoa virtuosa. E para eu fazer, né, sempre ações virtuosas, eu tenho que entender que isso, né, isso tem que ser do meu caráter, tem que ser da minha personalidade. Como que vai acontecer? Não é instintivo, né? É um dever racional. Digamos que assim, eu penso, né? Eu vou mexer, né, com as minhas cacholas, como que é melhor fazer, como que é melhor agir. Entendo que isso é da minha personalidade e a partir daí sempre vou agir de maneira virtuosa. Bom, uma atividade. Qual que é o papel da virtude na filosofia de Aristóteles e como é o conceito de justa medida? Né? Justa medida é aquela que vai me ajudar a me manter na virtude. Faça um pequeno texto aí sobre isso. Agora é com você.
E aí, pessoal, conseguiram responder, né? A questão da justa medida, procurar o caminho do meio, usar a razão para isso e entendendo que a virtude é aquela disposição que vai estar em mim, né? Da minha personalidade. Daí sim eu sou uma pessoa virtuosa, se eu sempre agir de maneira virtuosa. Então vamos fazer nossa revisão aqui. Bom, a ética aristotélica é uma ética teleológica, que significa que é uma ética pautada nas consequências de nossas ações, na finalidade. Eu estou agindo para alcançar a virtude. De acordo com Aristóteles, a finalidade das ações humanas é a felicidade, é o bom, é o bem. Platão defende a teoria da dualidade, que coloca a alma como superior ao corpo. O bem é relacionado ao que é justo, e o que é justo só pode ser entendido e alcançado racionalmente. Certo, pessoal? Então a gente conversou um pouco sobre a ética do Platão e a ética do Aristóteles. Espero que vocês tenham gostado e até mais!